Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, por esta oportunidade. Finalmente chegou o dia. Hoje nós estamos gravando o primeiro Evangelho no Lar. É o estudo do Evangelho no Lar. Do nosso grupo espírita, Caminho do Amor, a Semente de Luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você se encontra? Aí na Itália, nos Estados Unidos, na Colômbia, no Brasil, na Bolívia, onde você estiver, da maneira que você estiver, que a paz de Deus esteja com você. Nós prometimos que nós iríamos gravar o Evangelho no Lar ao vivo, mas até agora nós não encontramos quem nos ajuda. Então, o que acontece? Já que nós não encontramos trabalhador, nós trabalhamos sozinhos. Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos uma equipe espiritual que trabalha conosco. Então, vamos dar abertura do nosso Evangelho no Lar. Começamos com uma prece. Deus, nosso Pai de amor e bondade infinita, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Porque hoje nós sabemos que só o teu Evangelho pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história do mundo. Eles não irão conseguir, porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa em vez de unir. O Mestre de Nazaré nos garante que reino dividido não subsistirá. Senhor Jesus, nos envolva com sua luz, nós, o nosso irmão, a nossa irmã que está nos ouvindo, que o seu lar, a sua condução, a sua vida, a sua empresa seja abençoada, seja envolvido com essa luz de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Para harmonizar o nosso Evangelho, nós vamos entoar uma canção, música nossa, para o Evangelho, o estudo do Evangelho no Lar. A música é Evangelho no Lar.
ensinou Jesus, Paulo e João, e fora do amor não há salvação. Ensinou Jesus, Paulo e João, e fora do amor não há salvação. Irmãos espíritas, não ouve o detrator, mas de anunciai a obra do Consolador, que as boas novas é a luz, é o Evangelho do Senhor Jesus, que as boas novas é a luz, é o Evangelho do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Eu esqueci de avisar você que está na sua casa, pegar uma vasilha com água, colocar aí para fluidificar. Porque no término do nosso Evangelho, nós vamos fazer uma oração para fluidificar esta água. Dando prosseguimento ao nosso estudo no Evangelho no Lar, nós vamos começar hoje no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Nós explicamos para você que você pode dizer a vez, por que não o Evangelho da Bíblia, né? Do Novo Testamento? Porque é o seguinte, Allan Kardec estudou os 4 evangelistas. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Ele separou em 5 partes. A 5ª parte é a moral cristã de Jesus. Os outros são tradição, são cerimônia, dogma, que nada tem a ver com a reforma íntima. Por isso, Kardec então escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo João e Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho, por mais que esteja em 4 livros no Novo Testamento, é um Evangelho só. Cada um dos evangelistas conta a biografia de Jesus. Kardec não conta a biografia de Jesus, ele passa para nós a moral cristã. É o que nós vamos fazer. Porque nós temos que fazer uma coisa. Você, meu irmão, religioso, você que não tem religião, você que não acredita, você que não acha, como diz assim, necessidade, você que não me falta a palavra. Nós aconselhamos você a fazer aquilo que o nosso irmão Allan Kardec nos ensinou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos ensina que a fé, ela tem que ser raciocinada. Porque a fé religiosa é uma fé cega. A fé dogmática, porque o dogma, a
igreja, a religião é dogmática. O dogma você não pode questionar, você tem que obedecer. Isso é escravidão, isso não é liberdade. A igreja ela veio e nos escravizou. Por isso que nós dissemos que Jesus nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Mas o Senhor Jesus, através do teu evangelho, através do primeiro Consolador, o segundo Consolador, que é a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, ele nos libertou da igreja, da escravidão. Ele nos deu a carta de euforia, nos tirou da senzala. Essa carta de euforia, ele selou com o seu sangue lá na cruz do Calvário. Quando ele disse, Pai, tudo está consumado. Um raio caiu e rasgou o véu do templo, o véu da separação. Aquele era o véu do preconceito. Portanto, de hoje, daquele dia em diante, que começou em João Batista. João Batista deu o primeiro impulso e deu a concluir, foi concluído lá na cruz do Calvário. Então vamos começar. Você pode fazer o Evangelho no lar com outro livro, com o Evangelho da Bíblia, no Novo Testamento. Não tem como você fazer no Velho Testamento, porque a velha aliança, a primeira aliança, que é a lei de Moisés, passou. Nós estamos na nova era. A nova era começa de João Batista. Concretizou na cruz do Calvário com Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, não para salvar nós do pecado, mas para nos libertar da escravidão religiosa. Nos libertou. Ele se ofereceu, porque, segundo a lei, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então alguém tinha que derramar o sangue, desde que não fosse o filho dele, é claro. Então Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, ele deu o Filho de Jesus para ser sacrificado por nós. Então, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim está escrito: Pensai vós que eu vim destruir a lei ou os profetas? Não, eu não vim destruir nem a lei nem os profetas. Eu vim corrigir, eu vim colocar em perfeição, eu vim para cumprir. Querido irmão, querida irmã, você que me ouve, ninguém pode corrigir alguma coisa se não está errada. Nós vamos mostrar para você raciocinar, ter a fé raciocinada. A lei de Moisés, a primeira revelação. A segunda revelação é Jesus. A terceira revelação é a doutrina dos Espíritos, é o Consolador prometido por Jesus. Jesus não disse que ele enviaria o Consolador? Ele nos ensinaria, nos faria lembrar o que nós temos, que a lei de Deus está na nossa mente. Não está no livro, não está no pergaminho, não, está na nossa mente. Então nós precisamos lembrar disso. Percebe? Eu não vim destruir a lei dos profetas, mas só que ele falando da lei de Deus, dos profetas de Deus. Porque a igreja não aceitou a lei de Deus, não aceitou os profetas, perseguiram e mataram. Por quê? Esta é a pergunta. O que Jesus veio fazer, então vamos começar a explicar. Por exemplo, você está com a Bíblia. Se você não está com a Bíblia, a hora que você tiver tempo, você pega ela, abre no primeiro livro, primeiro capítulo, versículo 28. Nos primeiros dias, Deus criou todas as coisas. No sexto dia, está lá, no sexto dia. Então disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança. O homem, não é porque está no Evangelho, está na doutrina dos Espíritos, na pregação principal, porque o homem quer dizer o machão.
O homem é o corpo físico, o homo sapiens, o corpo material. Ele não está falando do machão, do masculino, não. Está falando do corpo material. É isso, é o composto orgânico. O espírito é esse que está falando. É separado, é um, não tem nada a ver um com o outro. Um precisa, é ligado, mas não é individual. O corpo é um, o espírito é outro. O corpo tem um prazo de validade. Segundo Eclesiastes, o corpo morre, vai para o pó. Mas o espírito volta para Deus que o criou. É esse, a inteligência. Você vai ler. É uma coisa que nós perguntamos. Perguntamos para rabino, para pastor, para sacerdote. Ninguém responde. Para começar, às vezes ele nem lê. A pergunta é essa. Você lê a primeira criação. Então Deus criou o homem e colocou neste homem, nesse corpo, o macho e a fêmea. E abençoou no mesmo dia. Abençoou e ordenou: crescei e multiplicai e enchei a terra dos vossos frutos. Este é o verdadeiro casamento. Esse é aquele casamento que Jesus fala para o sacerdote. Não separa o homem aquilo que Deus ajuntou. Ele não falou do casamento do pastor, do casamento do sacerdote, do casamento do juiz de Paulo. Nós não estamos falando contra o casamento, nós estamos falando do verdadeiro casamento. É o casamento do amor. Você pode fazer todo o requisito que a igreja manda, mas se você não amar, se for paixão, se for negociada, esse casamento não vai durar um ano. Mas se você casa por amor, o seu lar é abençoado, os filhos são abençoados. O que devemos fazer? Fazer aquilo que quando o emissário de Deus foi visitar Abraão, o que ele disse a Abraão? A terra de Canaã, a promessa será dada àquele que tão somente obedecer a palavra e andar nos estatutos, somente. Não precisa de cerimônia, não precisa de sacrifício, não precisa você comprar nada. Dai de graça o que de graça recebeste, segundo o Mestre Jesus. Foi Jesus que disse isso. Então agora eu quero que você compara, leia 2, 3 vezes se for possível, você dirigente religioso. Leia o 6º dia da criação. Eu pergunto para você, tem alguma coisa de errado? Deus errou em alguma coisa? Para que a igreja depois criasse Adão e Eva. Aí então diz, e Deus pegou o barro, amassou, fez um boneco, soprou na narina. E tem um pastor na internet que fala que quando Deus assoprou na narina do Espírito, o Espírito entrou naquele corpo. Por isso, na ressurreição, Jesus vai ter que voltar e fazer a ressurreição. Porque se não tiver o corpo e o sopro, não é alma encarnada. Mas isso está escrito, tá? Mas também está escrito assim. Presta atenção. Primeiro capítulo do Evangelho segundo João, foi Jesus. Jesus falou a João e João escreveu. Tudo que foi feito, nada foi feito a não ser pela palavra, pelo verbo, pela palavra. O Deus verdadeiro que criou o primeiro casal, o casal verdadeiro, ele não amassou barro, não. Ele ordenou, faça-se o homem. E colocou nele o macho e a fêmea. E Deus não precisou depois tirar uma costela daquele Adão para fazer a mulher. Sabe por quê, querido? Que as mulheres, por que as religiões perseguem a mulher?
distorce a verdade, escraviza a mulher, desfaz dela, humilha ela simplesmente por ser mulher, por causa dessa história fantasmagórica, história mitológica da cabeça do homem. Porque o homem não aceitou a criação de Deus, ele criou a dele. Sabe por quê? Presta atenção. Quando ele criou Adão e Eva, está escrito, ele amaldiçoou o homem e a mulher. Ele amaldiçoou. Então o que acontece? Os filhos desse casal vai nascer com o pecado original, já vai nascer pecador. Mas a igreja dá um jeitinho. É só se você se batizar o seu filho, ele torna um cristão. Só que tem uma coisa, não é de graça, você tem que pagar para batizar. Aí depois os nossos irmãos da reforma, eles dizem assim, mas o nosso casamento nós não cobramos. Nós batizamos de graça, é só aceitar Jesus. Vem para a nossa igreja aceitar Jesus. Mas aí você vai ficar dependente de pagar o dízimo. Aí fica mais caro, meu irmão. E você vai ser escravo dessa igreja. Você vai ter que obedecer a uma pessoa. Ele vai pensar por você, ele vai dirigir a sua vida, ele vai dirigir a sua família, ele vai determinar quanto você tem que dar para a igreja, como você tem que vestir, como é que você deve se cortar o seu cabelo, cortar a sua barba, as suas vestes. Você vai se tornar um escravo. Porque assim está escrito, fora da igreja não há salvação. Se você sair da igreja, você vai para o inferno. E o inferno da igreja, você ir para o inferno, você nunca mais vai sair de lá. É eterno. Nós vamos falar nos capítulos anteriores. Lá no capítulo 3, nós vamos falar sobre o inferno e sobre os céus da igreja. Você compreende? Então o homem, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por quê? Para fazer o holocausto. Então você comete um erro, você transgride a lei, você vai no sacerdote, o sacerdote determina o que você tem que fazer. Você tem que sacrificar um animalzinho, né? O animal tem que ser perfeito, não pode ser defeito, tem que ser gordinho, né? Pronto para alimentar. Aí você sacrifica o animal, o sangue vai ser aspergido no altar, mas a carne vai ser o churrasquinho da semana do sacerdote. É assim que funciona. Na igreja tradicional, agora que não usa mais o sacerdote, é barganha, negociação. Se você tem uma dificuldade, você tem uma obsessão, você está sendo obsidiado, se você está com um problema na família, no negócio, é muito fácil, você vai na igreja, você faz uma oferta, um propósito, deposita uma quantia na conta da igreja. Aí tem um apóstolo que fala assim, mas você tem que dar o recibo para nós. Dá o recibo, aí nós colocamos numa sacola, aí quando for no final de semana nós vamos lá no monte. Percebe, menina? A falcatrua. Isso é desonesto. O pastor tem que levar o recibo no monte para apresentar a Deus. Aí é liberado a sua bênção. Isso é barganha, isso é negociação. A graça é de Deus. Ele deu de Senhor Jesus, nos orienta. Dá de graça o que de graça recebeste. Então isso é que nós tentamos explicar para você. Outra coisa, a igreja não aceita o Deus verdadeiro. Eu quero que você raciocine, porque Deus enviou Moisés lá no Egito para retirar o povo de lá. Porque aquele povo servia 3 deuses, adorava imagem de escultura, fazia Deus com as suas próprias mãos, imagem para adorar. Quando Deus falou com Abraão,
mandou que ele saísse da terra de Ur. Por quê? Porque aquela terra, aquela cidade, eles adoravam 3 deuses. E adoravam imagem de escultura. O Senhor mandou que ele saísse dali. Porque a igreja não aceita esse Deus. Deus não desistiu. Enviou os 10 mandamentos. 10 mandamentos. A igreja também não aceitou. A primeira igreja não aceita o 5º mandamento, não matarás. Então ela não aceitou, criou uma outra lei, que ela chama de lei civil. Todos os itens da lei, o final é a sentença de morte, apedrejamento. É a morte mais terrível que pode existir. Chamando de lapidação. Você compreende? Por quê? Eu pergunto aos sacerdotes, eu pergunto aos dirigentes religiosos, onde está o erro? Tem algum erro nesses 10 mandamentos? Onde é que tem alguma coisa errada? Qual desses mandamentos é errado? Porque a igreja não aceitou. Mas Deus não desistiu. Enviou Jesus, o seu filho primogênito. A igreja diz que não é primogênito, é unigênito. Se é unigênito, quer dizer que só Jesus é filho de Deus. Mas só que tem uma coisa, no mesmo tempo que eles dizem que Jesus é o único filho de Deus, ele fala que Jesus é Deus. Sabe por quê, meu? Por que os nossos irmãos religiosos passam o tempo todo tentando explicar, tentando confirmar que Jesus é Deus? Tem um capítulo 12 do Evangelho de João, só no capítulo Jesus fala 11 vezes que ele é filho de Deus. 2 vezes lá no batismo, na transfiguração do monte, no capítulo 12, quando Jesus falava com o sacerdote, explicava para ele, uma voz veio do céu: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ouve ele. Como é que Deus é Jesus se Deus está lá em cima falando, dizendo que ele é filho? Você não acredita em Deus, você acredita no homem que diz que Jesus é Deus? Você acredita no próprio Deus? Porque quem fala no próprio Deus, 3 vezes. Você compreende, minha? Então, ele enviou o seu filho primogênito, porque Jesus é o primeiro. Nós somos filhos de Deus. O que não é filho é o corpo, mas foi Deus que criou. Mesmo que seja o corpo, é Deus que criou. O Espírito, nós somos a semelhança de Deus no Espírito, porque o Espírito não morre. Nós somos eternos. Jesus, na ressurreição, ele provou que a morte não existe. Então Deus enviou Jesus. A igreja também não aceitou. Você que disse que é evangélico cristão, você não aceitou Jesus até agora. Se você é cristão verdadeiro, se você é evangélico, por que você não larga o Velho Testamento? Por que você não segue a Jesus? Se Jesus é o único suficiente Salvador da alma, por que é que tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, tem que pagar dízimo, tem que ter uma ceia? Então Jesus não é o único suficiente. Só o Evangelho é o suficiente. O Senhor Jesus, ele fala, quem não seguir esses ensinamentos do Evangelho, não verás a Deus. Você não vai ver Deus enquanto você não seguir o Evangelho, obedecer o Evangelho. Simplesmente, você não precisa fazer cerimônia, você não precisa comprar nada, você não precisa ser escravizado, você é livre. Meu irmão, minha irmã, eu
tenho duas notícias boas para dar para você. Primeira é, você não morre, você é eterno. E se você não obedecer, você não vai para o inferno, não. Mas para o céu também você não vai. Simplesmente o Senhor vai dar uma outra oportunidade para você. Porque Deus não perdoa ninguém, mas também não condena ninguém. Porque Ele não vê pecado em nós, que é como criança. Errais não conhecendo a verdade. Quem inventou o perdão e a condenação foi a igreja, para barganhar, para negociar. Se você tem dinheiro, você vai para o céu. Agora, se você não tiver, meu irmão, você vai para o inferno. Não tem desculpa. Mas Deus não é assim, não. É por isso que a igreja, por isso que a religião não adota a reencarnação. A reencarnação é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. Porque a reencarnação é aquela oportunidade. Você errar. Pensa que Deus vai dizer para você, vai para o fogo do inferno. Não. O Senhor Jesus lhe dá a mão, levanta e disse, vai, tenta outra vez. Você vai tentar milhares de vezes, centenas de vezes. Se você debate com um adversário várias vidas, na outra, ele coloca vocês como família, como filho, como pai, como irmão. Sempre está dando uma oportunidade para você a reforma íntima. Este é o Evangelho verdadeiro. Jesus, Ele veio, não impôs nada, não escravizou ninguém. Ele apenas disse, eu sou a porta. Ele é taxativo. Eu sou a porta. Quem entrar por essa porta, sou a única porta das ovelhas, sou eu. Meu irmão, minha irmã, só Jesus é a porta. É a porta verdadeira. Quem entrar por essa porta, salvar-se-á. Você vai entrar, você vai receber o pão nosso de cada dia, que refrigera a alma. Mas, ele adverte, mas aquele que entrar por outra porta, é ladrão e salteador. Meu irmão, minha irmã, só Jesus é o nosso pastor. Só Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por nós. É o único pastor. O homem que se diz pastor é lobo vestido de ovelha. O homem está sempre na contramão da verdade. Assista os nossos evangelhos, mas confere no teu evangelho. Aí, se nós modificamos as coisas, nós não criamos nada, nós apenas perguntamos uma coisa para você, meu irmão sacerdote, você, meu pastor, você, bispo, apóstolo, você coloca o nome que você quiser, rabino. Por que é que o homem criou Adão e Eva? Porque na primeira criação do homem, tinha alguma coisa errada. Agora você vai na doutrina da terceira revelação, o livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 4. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, Adão e Eva existiu? É? Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, hein? Adão e Eva existiu? Ele responde, existiu. Há 4.000 anos antes de Cristo. Só que não é o primeiro casal. Você duvida? Você acredita na Adão e Eva? Por que você chega na história que Caim foi expulso de casa? Aí, tudo bem. E Caim andou alguns quilômetros, encontrou uma cidade povoada. Pensa, raciocina, meu irmão. Se Caim era o único ser da humanidade, e aquela cidade, aquele povo que estava lá, inclusive
está escrito, não sou eu que falo, não é o Espiritismo que fala, está escrito na tua Bíblia, que você decora e não aprende. Porque você não quer enxergar, você não quer ouvir, você tem medo da verdade. Ele nessa cidade, ele escolheu, achou uma senhora, uma mulher e casou com ela. Teve filhos e filhas, inclusive Enoque, o primeiro espírito que foi arrebatado, era filho de Caim. Quem era aquele povo daquela cidade? Era da primeira revelação. Então Adão e Eva não foi o primeiro casal. Caim não era o primeiro. Por que insistir nisso? Por que achar que Deus precisou amassar o barro? Quem faz isso é homem, é matéria, é homem. Deus manda, ordena, faça-se, tudo se fez. Ele criou esse universo infinito. Será que ele não podia criar o homem? Raciocina, meu irmão. Vamos conhecer a verdade para ela te libertar. Percebe que Jesus diz, se o Filho de Deus não te libertar, verdadeiramente serei livre. Lembra que o Senhor Jesus disse ao sacerdote, capítulo 8 do Evangelho de João, se vocês não mudarem, vocês vão morrer eternamente. Como morrer? Nascer, morrer, renascer novamente, morrer novamente, nascer novamente, até conhecer a verdade. E ele fala, percebe, minha irmã? Percebe, você que acha que a reencarnação não existe, que não existe vida depois da vida. Jesus fala de que está escrito aos sacerdotes, às prostitutas, os escribas, as pessoas que não obedecem, entrarão primeiro do que vocês no reino do céu. Jesus não disse que vai morrer primeiro do que eles, entrarão primeiro no reino do céu. Será que não dá para você entender? É isso daí. Contando com você no próximo Evangelho no Lar, que vai ser o capítulo 2. Capítulo 2 é Meu reino não é desse mundo. Contamos com você. Agora, vamos agradecer a Deus por este Evangelho. Onde você está? Minha irmã, você que tem um filho que está na prisão, no hospital, no Instituto de Recuperação das Drogas, você que tem um filho, um parente que tenha problemas físicos, eu sou cego. Parece que eu sou normal, mas eu não enxergo nada. Meus olhos é perfeito, só que descolou a retina. Não tem transplante. Só milagre. Você que no domingo vai entrar na fila para visitar o seu filho na cadeia, você que vai no hospital visitar o seu filho, lembra, minha irmã, só Jesus pode nos libertar. Só Jesus é o caminho, na verdade e na vida. Ninguém vai a Deus senão através dele. Não adianta você ficar escravizado na religião, que quando você chegar do outro lado da vida, você vai ficar decepcionado. Obedece o Evangelho, leia o Evangelho, não siga o homem, siga a Jesus, siga o Evangelho. Você só tem a ganhar. Saudações em Cristo Jesus. Oremos a Deus. Eterno Deus, Pai de amor e bondade. Em nome de Jesus Cristo, nós começamos o Evangelho no Lar em seu nome. E no seu nome nós estamos encerrando. Visita este lar. Visita o coração dessa mãe. Mensagem, Vivo, oferta, pai. amor bom e igual Wi-Fi, forte, Isabel e Vivo. Cada um deles. Surpreenda no dia dos namorados com 600 mega por apenas R$100, mês, https://v.vivo/ctrl-10-g/kip. Teus filhos. Nós temos certeza de uma coisa. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor prometeu.
Eu nunca vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do tempo. Aonde houver 2 ou mais reunidos no seu nome, ali eu estarei. O Senhor Jesus é fiel à sua palavra. O homem diz que ele foi embora, há 3.000 anos não voltou até hoje, mas o homem é mentiroso. Jesus garantiu que nunca nos deixaria. Portanto, minha irmã, meu irmão, você nunca está só. Ele está sempre ao seu lado, te ajudando, te protegendo. Que Deus abençoe. Muita paz e luz. Até o próximo Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo.